Olá, pessoal. O professor me chama mais uma vez. Olha só, vamos dar continuidade aqui no estudo do reino dos organismos, tá? Então, olha só, a unidade 4, a gente vai falar sobre o reino protista ou protoctista, tá? São formas diferentes de lidar com o termo, tá? Seja protista ou protoctista, você vai saber do que se trata, tá? Então, olha só, gente, o que que acontece? Nós temos aqui um grupo de indivíduos que, querendo ou não, ele é bem complexo, tá? E muitas pessoas costumam se confundir no quais os organismos que fazem parte do reino protista, tá? Então, querendo ou não, aqui a gente vai aprender a identificar e organizar melhor as ideias com relação ao reino protista, beleza? Então, vamos começar, né? Olha só, gente, vamos ver aqui o que, que o texto está trazendo para a gente com relação ao reino protista. A complexidade da célula eucariótica, tá? Ou seja, todos os indivíduos do reino protista, eles possuem a célula o quê? Eucariota, tá? De um protozoário é tão grande que ela sozinha executa todas as funções que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um único ser, ou seja, um indivíduo unicelular, tá? No caso aqui, ó, pluricelular, ele está se referindo quando ele fala tecidos, órgãos e sistemas, tá? Quais são essas características? Por exemplo, o indivíduo protista eucarionte unicelular, ele realiza locomoção, ele realiza respiração, excreção, controle hídrico dentro do corpo dele, tá? Ou seja, a entrada e a saída de água dentro da célula dele, a reprodução, tá, desse indivíduo e principalmente com relação ao como que esse indivíduo vai lidar com relação ao ambiente onde ele vive, tá? A interação dele com o ambiente onde ele se encontra, tá? Tudo é executado por uma única célula, ou seja, protista, eucarionte, unicelular, beleza? Que conta com umas estruturas capazes de realizar alguns desses papéis especificamente, tá? E com um organismo pluricelular, ou seja, que todo um organismo pluricelular, o protista, que é unicelular, ele realiza sozinho, tá? Segundo a classificação dos seres vivos em 5 reinos, né, de acordo com o Whittaker, que foi proposto em 1969, um deles é o reino protista, que agrupa organismos, como eu já havia dito, eucariontes, unicelular, autótrofos e heterotrófos, tá? Neste reino se colocam as algas inferiores, como o tipo das euglenas, as pirrófitas, a figura dos dinoflagelados, tá? As crisófitas, ou conhecidas como diatomáceas, que são protistas autótrofos, né? Ou seja, eles realizam o quê? Fotossíntese, beleza? Só para relembrar, lá no outro vídeo, né, no unidade 3, a gente falou lá, ó, dos indivíduos autótrofos e heterotrófos, né? Então, querendo ou não, aqui vocês já estão familiarizados. E nós temos os protozoários do tipo dos heterotrófos, ou seja, aqueles protozoários que precisam absorver moléculas do ambiente. Já o protozoário autótrofo, ele realiza o quê? Fotossíntese, tá? Aqui, ó, nós temos a representação da figura das algas marinhas, tá? Que, querendo ou não, são indivíduos protistas, tá, gente? Alga é protista. Uai, mas é verde e tem folha, gente. Negativo. Verde e folha. Verde é a presença de clorofila. Todo indivíduo fotossintetizante ele tem clorofila, é verde. Então, você falar que o indivíduo, só por ele ser verde, ele é planta, está errado. Tá? Se identifica que se ele é verde é porque ele tem clorofila. Se ele tem clorofila é porque ele é fotossintetizante. Beleza? Vegetal, gente, planta, ele possui 3 estruturas que diferenciam do protismo. As 3 estruturas bases dos vegetais são raiz, caule e folha. Beleza? Protista tem talo. Protista não tem raiz, caule e folha. Quem tem raiz, caule e folha? Planta, reino vegetal. Talo é protista. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre a célula dos protozoários, tá? Então vamos lá. A célula de um protista é semelhante às células dos animais e das plantas. Semelhante. Falou que é igual. Mas há particularidades, ou seja, específicas, né? Estruturas específicas.
Os plastos das algas das plantas, com a organização interna das membranas fotossintéticas, ou seja, são estruturas que, querendo ou não, são específicas deles, tá? Ocorre a presença dos cílios e dos flagelos, que são relacionados à locomoção. Os cílios são essas estruturas aqui, ó. Se você der um zoom no slide, você vai ver que são vários pelinhos, tá? Por isso que esses pelinhos, por serem muitos, são chamados de cílios, que, querendo ou não, lembram os cílios do pelo, do olho, tá? E aqui, ó, a presença do flagelo, tá? Dinoflagelado é um protista ou protozoário que ele vai ter dois flagelos, tá? Dinoflagelado, dois flagelos, tá? O que mais? A célula do protozoário, a membrana plasmática dele é mais simples, ou, querendo ou não, ela possui um reforço na sua capa mais externa, tá? Um reforço de proteína, para tornar essa membrana um pouco mais resistente para ele poder interagir ali no ambiente onde ele vive, tá? Ao contrário das bactérias que têm membrana, parede celular e a cápsula, o protozoário aí, no caso, ele só vai ter essa membrana mais resistente por conta da proteína, tá? Em outros protozoários, ele pode ter uma carapaça mineral, tá? Como é o caso das amebas, beleza? Nós temos aqui um outro tipo que são os radiolários ou heliosários, dependendo do livro que você lê, tá? São aqueles indivíduos que eles possuem um esqueleto dentro da célula, que é composto por sílica, querendo ou não é um mineral aí, tá? Nós temos aí, ó, os protozoários do tipo foraminíferos, tá? Querendo ou não, olha só como funciona a composição desses indivíduos. Eles possuem carapaças do lado de fora da sua célula, né, formadas por carbonato de cálcio. Ou seja, são células protistas bem resistentes, porque olha só, cálcio, né, osso, então, querendo ou não, é uma estrutura bem resistente, tá? As algas diatomáceas possuem carapaças silicosas, ou seja, a base de sílica, tá? Os protistas podem ainda ter adaptações de forma e estrutura de acordo com o seu modo de vida, como, por exemplo, nós temos o estilo de vida parasita, ou seja, um indivíduo que ele sobrevive dentro de outro indivíduo. Nesse caso, os indivíduos de vida livre, tá? Os que vivem no ambiente. O citoplasma desse indivíduo ele é diferenciado, ele é chamado de zonas. No caso, ele possui duas zonas. Uma é a zona externa, e a chamada de zona iliana, né, ou ectoplasma, e a outra é chamada de interna, que é chamada de granular, ou simplesmente endoplasma. Ou seja, se ele tem duas zonas, uma zona é externa e outra zona é interna. Beleza? No caso dessa imagem, nós temos aqui os indivíduos, tá? Então, nós temos aqui os três protozoários aqui, ó. Beleza? Sim, outra aqui, ó, querendo ou não, falou de vacúolo digestivo, que são utilizados para alimentação, tá? Seria o estômago do protozoário, tá? Como é que funcionaria esse vacúolo digestivo? Esse vacúolo digestivo, ele vai armazenar e vai digerir aquilo que ele ingere no ambiente, tá? Lembrando que a gente está falando de protozoário heterótrofo, tá? Próximo. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de história, tá? Ele fala aqui a questão da origem. Vamos ver o que o texto está trazendo para a gente. Vamos lá. Os protozoários constituem um grupo de eucariontes com cerca de 20.000 espécies aproximadamente, tá? A gente pode ter mais ou pode ter menos, tá? É um grupo diversificado que, querendo ou não, ele é bastante heterogêneo, ou seja, de indivíduos bem diferentes, tá? Que evolui a partir das algas unicelulares. Querendo ou não, de acordo com a teoria de Oparin, a teoria de Oparin e a teoria da panspermia dizem que tudo começou na água, né? Então, qualquer dúvida, pesquisa aí teoria de Oparin, teoria da panspermia cósmica, que você vai chegar nessa ideia aí, tá? Em alguns casos, essa origem torna-se bem clara, como, por exemplo, o grupo de flagelados. Há o registro fóssil de protozoários com carapaças, que foram o caso dos foraminíferos, que viveram há mais de 1,5 bilhões de anos, na época, né, na era chamada de proterozoica, né? Grandes extensões do fundo dos mares apresentam espessas camadas de depósitos de carapaças de certas espécies de radiolários. E, querendo ou não, os foraminíferos são uma espécie desses que vivem nessas regiões chamadas de lábios. Beleza? Aí aqui, ó, nessas fotinhas, nós temos aqui algumas das possíveis representações baseadas no fósseis já encontrados desses indivíduos, tá? Querendo ou não, são indivíduos bem diferentes do que a gente conhece hoje aí, tá? Próximo.
Próximo. O habitat desses indivíduos. Os protozoários são, na grande maioria, aquáticos, tá? Ou dependentes da água, tá? Vivendo nos mares, rios, tanques, aquários, poças, lodo, terra úmida, ou seja, eles precisam ter contato com a água, tá? Há espécies chamadas de mutualísticas, que, querendo ou não, muitas espécies parasitam. Invertebrados e vertebrados, ou seja, sobrevivem nesses indivíduos aí, tá? Seja de uma relação mutualística ou seja numa relação de parasitismo, tá? Eles são organismos microscópicos, né? Querendo ou não, eles podem ter de 2 a 3 milímetros. Alguns formam colônias, né, na vida livre e, querendo ou não, eles podem ser sésseis. Sésseis são organismos que não se locomovem, eles são imóveis, tá? Como é o caso dos corais, dos pólipos, das árvores, tá? Fazem parte o indivíduo chamado de plâncton, não tem lá o Bob Esponja, não tem um plâncton, então o plâncton é um protozoário, tá? O conjunto, como é que é? O plâncton, conjunto de seres que vivem em suspensão na água de rios, lagos, oceanos, e querendo ou não, eles carregam possivelmente, são carregados, né, pela movimentação das ondas e das marés aí que vão movimentar essa água. Então eles se movimentam de acordo com o balançar do vento, a maré, tá? No plâncton distinguem-se dois grupos. Nós temos a figura do fitoplâncton e nós temos a figura do zooplâncton. Querendo ou não, gente, o fitoplâncton é um indivíduo fotossintetizante, ou seja, ele realiza a fotossíntese. Já o zooplâncton, ele é um indivíduo heterotrófico, ou seja, ele necessita comer, ele necessita absorver o composto orgânico ou a molécula de alimento que ele encontra aí no ambiente que ele está. Beleza? Com relação à fotossíntese, a gente não tem nenhuma dúvida, né? Eu espero que você não tenha nenhuma dúvida. Qualquer coisa, volta lá nas outras videoaulas que você vai ter o detalhamento da fotossíntese. Tá? E aqui na questão do heterotrófico, mais para frente, no próximo slide, a gente vai ver como que funciona a captação dessa molécula de alimento. Beleza? Aqui embaixo, ó, nós temos algumas representações desses indivíduos aí. Tá? Próximo. Aqui, ó, vamos ver como é que funciona a questão da digestão das células dos protistas. Nas espécies de vida livre, tá, as que vivem no ambiente, eles possuem o vacúolo digestivo, como eu falei para vocês, eles vão armazenar e vão digerir aquilo que ele ingere do ambiente, tá? São partículas alimentares que são englobadas pelos pseudópodes, e mais para frente a gente vai ver o que são esses pseudópodes, tá? Mas pseudo é imaginário, que lembra, e podes são pés, então são pés imaginários, são garras imaginárias. Mais para frente tem um slide que a gente vai ver como é que funciona essa questão dele agarrar a molécula, beleza? Relaxa aí que são cenas dos próximos slides. Vai ser essa molécula de alimento, ela vai ser agarrada, né, pelo pseudópode ou, em geral, elas podem penetrar por uma abertura já na membrana da própria célula do protozoário, e essa abertura é chamada de cistótomo, né? E, querendo ou não, são aberturas aqui na estrutura desse indivíduo propositalmente para que entre aí essa questão do alimento, tá? Já no interior da célula vai ocorrer a digestão dessa molécula que foi absorvida, tá? E os resíduos sólidos que, querendo ou não, volta e meia, erroneamente, ele pode ingerir, ele vai acabar expelindo aí, ó, em qualquer ponto da periferia da célula desse indivíduo. Então, se o alimento entrou aqui, ó, pela cistótoma, então, se ele entrou, ele pode sair por qualquer outro ponto aqui, ó. Lembrando que para entrar é um local específico, já para sair, a membrana ela se abre em qualquer ponto, justamente para botar isso para fora, porque, querendo ou não, isso é um incômodo, né? E se é um incômodo, pode gerar um sobrepeso na estrutura celular, pode gerar um dano celular, e, querendo ou não, o indivíduo, embora seja unicelular e não tenha cérebro, não tenha inteligência, esse indivíduo ele consegue perceber aí essa questão desse incômodo. Então, se ele percebe esse incômodo, esse atrapalho, né, então ele espelha isso daí por qualquer parte, em qualquer canto da célula dele. Tá? Beleza. No caso aqui, ó, nós temos o citopígio ou o citoploeto, que, querendo ou não, também são estruturas que vão ajudar a eliminar essa estrutura aí. Tá? Próximo. Vamos ver como é que funciona o esquema da respiração. A respiração deles também é bem simples, como a gente já viu. Alguns vão realizar fotossíntese, tá? Outros vão precisar ingerir. Então, olha só, como que ocorre a troca gasosa desse indivíduo? Então, olha só, a respiração desses indivíduos pode ter aí, ó,
Querendo ou não, nós temos a figura da mitocôndria, né? Como a gente já bem sabe, mitocôndria é uma organela responsável pela respiração, tá? E olha só como é que funciona. Então nós temos aí, ó, a questão da entrada do gás carbônico. Nessa questão do gás carbônico, entra o gás carbônico, sai a figura da água, acontece a produção aqui ó, do ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs nós temos a produção do ATP, tá? Que querendo ou não vai ser a energia que esse indivíduo vai necessitar para poder sobreviver, tá? E tudo isso daí, ó, nós temos a questão do oxigênio liberado na atmosfera, tá? E tudo isso aí, ó, é para produzir duas estruturas. Primeiro, a figura da glicose e a segunda estrutura, a figura do piruvato, que querendo ou não, são estruturas derivadas e oriundas aqui do ciclo de Krebs, justamente para que esse indivíduo possa respirar e ao respirar ele consiga produzir o seu alimento ou a sua energia metabólica para ele sobreviver. Beleza? Aqui, ó, é o slide que eu falei de como que funciona o pseudópodo, né, ou a garra imaginária. Vamos ver como é que seria mais ou menos isso daí, olha só. Percebam que aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo essa estrutura azulada aqui, ó, que é a membrana plasmática, certo? Como que funciona? Olha só. Nós temos aqui, ó, a molécula de alimento, ó, elas estão aqui no ambiente, você concorda? A membrana, quando ela percebeu a presença dessas moléculas de alimento, olha só como que ela se comporta. Muito simples. Ela se abre e quando ela se abre, ela projeta essas garras aqui, ó, que são chamadas de pseudópodos, né? Ou seja, garras imaginárias, pés imaginários. E querendo ou não, quando ela se abre e ela projeta essas garras lá na frente, ela, né, abraça essas estruturas. E quando elas abraça essas estruturas, ela se fecha e forma esse vacúolo digestivo aqui, ó. Vacúolo digestivo é essa estrutura criada para poder entrar esse alimento dentro dessa estrutura. E querendo ou não, dentro desse vacúolo aqui, ó, ocorre a digestão, é liberado a energia dentro da célula, né, que querendo ou não ela precisa desse nutriente, e depois, posteriormente, esse mesmo vacúolo digestivo ele vai liberar esse resíduo lá na célula e vai liberar isso para o ambiente. Tá? Então, essa questão da digestão, da absorção de nutrientes, é justamente isso daqui. É bem simples, não tem nenhum mistério, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Tá? Aproveitando o slide, ele está mostrando aqui ó, o processo de mobilidade, ou seja, o processo de locomoção, como que funciona. Aqui ó, a gente viu o processo de absorção de proteína, tá? De alimento. Já aqui a gente está vendo a questão da mobilidade, como que funciona. A membrana ela tem a capacidade de se alongar. E quando ela se alonga, ela puxa e arrasta o resto da célula e, querendo ou não, ela se locomove um pedaço. Então, ela se projeta na frente e arrasta e vai se locomovendo. Ela projeta a membrana na frente, se arrasta e vai locomovendo. Ou seja, querendo ou não, ela já se locomoveu daqui, né? Ela já se locomoveu daqui para cá, apenas projetando a membrana para frente e arrastando a estrutura um pouco. Beleza? Aquela questão do arrasto. Não tem os filmes de guerra, quando o camarada põe um braço na frente se arrasta, põe um braço na frente se arrasta? É a mesma coisa. Beleza? Próximo. Aqui, ó, nós temos algumas classificações de como acontece essa questão dos protozoários, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó, a classificação. A classificação dos protozoários ela se baseia no tipo de reprodução e nas organelas que, querendo ou não, eles vão ter para a sua locomoção. Como a gente já falou, nós temos os flagelados e os dinoflagelados. Mas calme lá que a gente vai especificar cada um, tá? Então, olha só, com relação à locomoção, se faz por batimento ciliar, né, que como a gente viu lá os cílios, então ele bate esse cílio e esse cílio faz com que ela se locomova. É igual aqueles barcos que tem aqueles motores laterais, ou seja, tem um motor que joga ele para frente, mas tem aqueles motores laterais que mesmo ele andando para frente, ele liga o motor de lado e ele vai andando para frente e de lado. Tá? Então ele bate esses cílios e esses cílios vão direcionando aí para o lugar que ela quer ir. Tá? Nós temos o flagelo, que como eu já mostrei anteriormente, e nós temos a questão da emissão dos pseudópodos, que é o que a gente falou no slide anterior, né? Que a membrana ela vai na frente e arrasta, a membrana vai na frente e arrasta. Beleza?
E querendo ou não, nós temos aí o outro tipo de locomoção, que é o tal do deslizamento, que é o que as amebas realizam, tá? Em alguns ciliados, há no lugar do citoplasma filamentos contráteis, que são chamados de mionemas. Os pseudópodos, embora sendo expansões variáveis do citoplasma, podem se apresentar sob diferentes formas. Na tendência moderna, os protozoários estão incluídos no reino protista, subdivididos em 4 filos, tá? Nós temos os rizópodes, os sarcodíneos, né, que no caso aqui são representados pelas amebas, como eu acabei de falar. Nós temos os flagelados, nós temos os ciliados, tá? E querendo ou não, a figura do plasmódio, beleza? Então, é um reino bem simples, é só questão da gente ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de percepção para a gente poder identificar e classificar do jeito certo, tá? Vamos lá? Rizópodes ou sarcodíneos, dependendo do livro que você lê, tá? Então, olha só, aqui nós temos algumas imagens deles. Olha aqui os pseudópodos aqui, ó, como é que eles se projetam, beleza? São amebas, né, traduzindo assim no português mais bonitinho, que querendo ou não tem forma bastante vistosa, né? Tem formas variadas, feitas de calcário ou sílica, e são importantes indicadores na existência de jazidas de petróleo, ou seja, em uma região aquática ou marinha em que eu encontro bastante risópodos ou sarcodíneos ou amebas, nós temos aí a probabilidade de ter aí o derivado de petróleo ou até mesmo a figura do petróleo, tá? Se é petróleo, então, querendo ou não, aí, ó, ele pode estar associado ao ambiente marinho ou de água doce, e querendo ou não, ele pode viver na figura de parasita, como é o caso da entamoeba estolística, tá? Tem um ou mais núcleos, tá? Ele pode ter vários vacúolos digestivos e vários vacúolos contráteis, no caso, para ele armazenar água, tá? Que é o caso dos que vivem em água doce, beleza? Os rizópodes caracterizam-se por apresentarem os pseudópodes, tá? Que, como eu já disse, são estruturas para locomoção e a gente já sabe como que funciona, e pode fazer com que eles andem para várias direções. O mecanismo que leva à formação dos pseudópodes está hoje razoavelmente, como é que é? Está hoje razoavelmente esclarecido na região da formação da espécie da projeção desse indivíduo, né? Como eu já disse, ele está relacionado com a projeção aí do citoplasma e, querendo ou não, da membrana plasmática, beleza? E querendo ou não, se essa membrana e se esse citoplasma vão se projetar, né, automaticamente esse indivíduo vai permitir com que ele tenha uma questão boa de direção para onde ele vá, ou para onde ele deve ir, ou para onde ele deve fugir. Tá? Vários pseudópodos podem ser formados ao mesmo tempo, modificando constantemente a forma da célula do indivíduo, no caso aqui da ameba. Como a gente pode ver aqui, ó, essa ameba ela não tem forma no primeiro momento. Mas se ela tiver sem locomoção, ela vai recolher esses pseudópodos e ela vai ter uma aparência cilíndrica, né, redonda. Os pseudópodos, no caso das amebas, não servem apenas para a locomoção, mas também são utilizados para a captura de alimento, como eu já expliquei anteriormente. Pequenas algas, bactérias e partículas soltas na água servem de alimento para esses indivíduos, tá? Eles rodeiam alimentos que os englobam, tá? Como a gente já percebeu no slide lá atrás, que fala do pseudópodo agarrando, formação do vacúolo digestivo, está lá no outro slide, beleza? Próximo. Aqui, ó, nós temos a questão do vacúolo alimentar. Como eu já expliquei para vocês anteriormente, ó, nós temos olha só, nós temos a molécula de alimento no ambiente, a projeção do pseudópodo. Esse pseudópodo, quando ele agarra essa molécula de alimento, ele já projeta ela para dentro, formando o vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo ele faz a digestão desses nutrientes e o que não serve mais desses nutrientes, ele projeta isso daí e libera isso daqui no ambiente de volta. Tá? Querendo ou não, é um processo bem simples. Tá? Próximo. Aqui, ó, como é que chama? Isso é alguns, né? No caso, nós temos algumas literaturas que trazem esse nome como fagocitose. O que é isso? Ele vai fagocitar, ele vai comer, ele vai absorver esses nutrientes, tá? Aí nós temos aqui, ó,
Nós temos a figura da membrana plasmática, o núcleo, tá? E os lisossomos, que querendo ou não, os lisossomos são estruturas digestivas, como a gente já viu lá na videoaula do primeiro ano. Então, olha só, esses lisossomos, pseudópodo, esse pseudópodo, quando ele fecha, ó, ele já cria o vacúolo digestivo. Esse vacúolo digestivo ele vai ser encaminhado para os lisossomos vão fazer a digestão dessa molécula de alimento. Aquilo que não serve mais, o vacúolo digestivo se aproxima da membrana, se abre de novo e libera isso daí no ambiente. Tá? É um processo bem simples, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, não. Tá? Próximo. Aqui, ó, vamos ver como são as condições desfavoráveis para o crescimento e desenvolvimento desse indivíduo. Tá? Querendo ou não, como eu já disse anteriormente, são indivíduos que são dependentes da água. Tá? Então, se eles são indivíduos que são dependentes da água, então eles estão sujeitos aí, ó, à desidratação. Querendo ou não, no caso da entomoeba, ela produz algumas formas de resistência aos cistos, tá? Que querendo ou não, são essas dificuldades no ambiente. Ele possui 4 núcleos celulares, tá? Que querendo ou não, vai permitir para ele, esses 4 núcleos vão permitir aí a realização de atividades diferentes e separadas, tá? Sem interferir num comando ou no outro, tá? Em geral, a reprodução desses caras, ela pode ser a figura da assexuada, tá? Na figura da bipartição simples, ou seja, essa célula ela se prepara para uma divisão celular, tá? Ela separa num canto da sua estrutura as organelas e material genético necessário. Esse material, os pseudópodos vão se projetando, vai abrindo, igual um balão, quando você fecha, vai abrindo, até o ponto que ele afinala, você estica, ele afina, e até que se rompe. E quando ele se rompe, forma duas novas estruturas. Beleza? Como no caso aqui, ó, nós temos ó, a figura de um núcleo aqui nessa entomoeba e aqui a figura do pseudópodo. E aqui ó, está o vapor de água na questão do armazenamento de água. Beleza? Aqui, ó, nós temos algumas doenças causadas pelos protozoários, tá? Vamos ver aqui mais ou menos como que funciona. Doenças causadas por protozoários, né, parasitas, envolvem basicamente 2 locais de parasitismo. Em geral, pode ser a figura do sangue, tá? Ou no tubo digestório. Nós temos aí também a figura do coração, tá? Como é o caso do Trypanosoma cruzi, tá? Que é um protozoário causador da doença de Chagas. Beleza? No entanto, a pele, coração e órgãos do sistema genital e o linfático também constituem locais em que esses parasitas possam se instalar, como eu acabei de falar. Essas doenças envolvem em seu ciclo hospedeiros, isso é, organismos vivos, ou seja, mais complexos, e que esses parasitas possam se desenvolver dentro dele, certo? Caso o agente parasitário utilize 2 hospedeiros para se completar o ciclo de vida, considera-se como hospedeiro definitivo aquele local no qual o parasita se reproduz. Beleza? Hospedeiro intermediário é aquele no qual o parasita se reproduz assexuadamente, enquanto o outro ele se reproduz o quê? Sexuadamente. Beleza? Lembrando que se ele está se reproduzindo de forma sexuada, ele está tendo uma competição por território. Então, se essa competição por território está favorecendo o aparecimento de vários indivíduos, então esses vários indivíduos eles podem trocar material genético. Reprodução sexuada. Beleza? Agora, se esse indivíduo está em um local onde somente ele está ali, sem a aparição de outro indivíduo, então esse indivíduo ele é obrigado a se reproduzir sozinho. Ele vai se bipartir, ou seja, ele e ele mesmo. Tá? Quase sempre o homem atua como hospedeiro definitivo. No caso da malária, no entanto, a reprodução sexuada dos parasitas ocorre na figura dos pernilongos, tá? Que são, até então, considerados os hospedeiros definitivos, sendo o homem o hospedeiro intermediário. Beleza? Todo mundo já deve ter ouvido falar da malária, né? Que querendo ou não dizimou uma galera bem grande na Primeira Guerra Mundial e querendo ou não ela persiste até hoje, tá?
querendo ou não, ela está associada à questão de água poluída, a presença de esgoto, tá? Então, assim, são doenças que, querendo ou não, embora sejam microscópicas, a gente consegue dar um controle, mas esse controle precisa do saneamento. Então, sem saneamento básico, como que faz esse controle, né? Então, fica bem difícil fazer com que isso ocorra, tá? Vamos lá? Aqui, ó, os parasitas mais frequentes aqui no Brasil, tá? Então, nós temos a figura da malária, tá? Como a gente já falou, embora no Brasil seja um país emergente, né? País de terceiro mundo, não é todas as regiões do Brasil que tem um saneamento básico eficaz, tá? Então, nessa questão do saneamento básico eficaz, então a gente consegue ter a presença de esgoto na água, e querendo ou não, ou até mesmo escorrendo a céu aberto, e querendo ou não, isso pode vir a prejudicar, né, o ambiente e tudo mais. Um exemplo prático disso daí, ó, é Alagoas, né, Alagoas do Rio Grande do Norte. São estados aí que, querendo ou não, no Brasil, são estados aí que, querendo ou não, são ricos aí em turismo, né, recebem turistas do mundo todo, são ilhas belíssimas e tudo mais, mas querendo ou não, são estados que não dão um tratamento correto ao seu esgoto, e muitos, no caso do Rio Grande do Norte e do Alagoas, eles descartam o esgoto sem tratamento no mar. Então, querendo ou não, os turistas que vêm a esses estados para tomar banho acabam que eles estão sujeitos a isso daí mesmo sem saber, né? E enganados aí pela falta de saneamento dos governantes aí do estado, tá? Nós temos a figura da amebise, tá? No caso da ameba, que é a infestação por ameba. Em casos graves, tá, gente? Em infestações agudas, a ameba ela pode atingir até o cérebro, tá? Ameba comedor de cérebro, tá? Qualquer coisa pesquisa aí no Google. E querendo ou não, são prejudiciais, tá? E querendo ou não, pode vir a matar ou deixar sequelas bem graves aí para esse indivíduo, tá? Nós temos aqui também a figura da doença de Chagas, como eu já falei anteriormente, tá? O parasita, o vetor, no caso aí, é o barbeiro, tá? No caso do barbeiro, gente, como que funciona? O barbeiro, ele tem esse parasita no seu interior, tá? E quando esse barbeiro, ele pica a pele do ser humano, ele, no caso a fêmea, tá? Então a fêmea introduz o seu ducto para sugar o sangue do indivíduo, né? E quando ela suga o sangue do indivíduo, ela, ao mesmo tempo, fica um buraquinho, né? E, consequentemente, como ela estava se alimentando, esse sangue empurra o trato digestivo dela. Então, à medida que ela estava se alimentando, ela pressionou o tubo digestivo e ela fez cocôzinho no lugar, né? Então, encheu de sangue, pressionou o tubo digestivo e ela fez cocôzinho. Então, assim, nós temos o buraco na pele e a presença do cocôzinho. Então, esse protozoário está nas fezes desse barbeiro. E aí, querendo ou não, quando você vai coçar o machucado depois, nesse esfregaço do dedo, no esfregaço da unha, você pode levar essas fezes, você pode levar esse protozoário para aquela ferida causada pelo barbeiro. Então, automaticamente, essas fezes entram no machucado e aí automaticamente você está infectado. Esse protozoário ele cai na corrente sanguínea. Como eu disse, ele é um protozoário que ele tem por preferência as células cardíacas, né? Então, querendo ou não, caiu na corrente sanguínea. Se ele caiu na corrente sanguínea, em algum momento ele vai parar no coração. E quando ele atinge o coração, ele se fixa e ele se instala. Então, esse protozoário ele se instala no coração, vai se multiplicando, e essa multiplicação gera um inchaço do coração, chamado de doença de Chagas. Está descoberto aí por Carlos Chagas. Beleza? Nós temos a figura da giardíase, tá? Que, querendo ou não, também está associada aí na questão da água, tá? E no caso aí também da tricomonia, beleza? Ambas são doenças relacionadas aos protozoários e que, querendo ou não, a gente precisa ter aí um certo cuidado, né, com relação a isso daí, beleza? Aqui, ó, figura da malária, querendo ou não, nós temos aí, ó, a malária, ou chamado de paludismo. Como que funciona? Entre outras designações, é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários e parasitas do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada do mosquito Anopheles, tá? A malária mata 3 milhões de pessoas por ano, né? Vai depender aí da região. Pode ser mais ou menos, dependendo do período reprodutivo desse indivíduo, tá?
Uma taxa só é comparável à da SIDA, né? Ou seja, da AIDS, da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E, querendo ou não, afeta mais de 500 milhões de pessoas todos os anos. É o principal, é a principal parasitose tropical em uma das mais frequentes causas de morte de crianças nesses países, tá? Mata 1 milhão de crianças com menos de 5 anos a cada ano. Segundo a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, a malária mata uma criança africana a cada 30 segundos. Querendo ou não, gente, na África a gente tem aí um caso bem grave, né, um fator bem sério que, querendo ou não, pode favorecer aí essa questão, tá? Mas o continente africano é um caso sério, tá? O continente africano é um caso sério. E muitas crianças que sobrevivem aos casos severos sofrem danos cerebrais, tá? E, querendo ou não, pode vir a atrapalhar aí a questão tanto da dificuldade quanto da locomoção, a questão da fala, tá? Entre outros fatores aí que vão condicionar o desenvolvimento e a interação dessa criança no ambiente em que ela vive, tá? Aqui, ó, a figura da malária, como a gente já acabou de falar, transmitida aí pela fêmea do mosquito anófeles. Por que fêmea, professor? Como eu já disse, a fêmea, ela utiliza o sangue da pessoa que ela picou para desenvolver o ovo que está dentro dela. Então, o macho, em geral, ele é um indivíduo que se alimenta de seiva, um indivíduo que vive no ambiente, tá? Agora, as fêmeas, por conta do desenvolvimento dos ovos, é que elas vão precisar aí dessa questão do sangue dos animais para poder utilizar o sangue para alimentar os ovos, para depois colocar esses ovos na água poluída, para essa água servir como berço para esses ovos germinarem. É igual o mosquito da dengue, né? A água suja, a fêmea vai lá, põe o ovo, eclode, vira larva, aquele ciclo todinho que a gente já sabe, tá? A transmissão geralmente ocorre em regiões rurais, tá? Mas pode acontecer na região urbana. Para isso, o mosquito precisa ter condição para isso. E semi-rurais, como a gente falou, né? Mas pode ocorrer também em áreas urbanas, principalmente em periferias. Por que na periferia? A questão do saneamento básico. Em cidades situadas em locais cuja altitude seja superior a 1.500 metros, no caso aqui da América do Sul, né? Ali do Chile, né? O pessoal lá. No entanto, o risco de aquisição da malária é pequeno, devido à altitude e à baixa oxigenação, né? Então, isso favorece a questão do mosquito. Os mosquitos têm maior atividade durante o período da noite, até porque são indivíduos que se guiam através da percepção de calor, né? Vocês já devem ter percebido que à noite sempre acontece essa infestação dos indivíduos. Por que à noite? Durante o dia nós temos a questão do sol. Então o sol ele interfere na visão desses indivíduos, na percepção de calor. Então esses indivíduos eles passam a maior parte do dia, né, parados, né, parados em sombra ou lugares protegidos do sol, né? E à medida que o sol vai baixando, que vai esfriando e que a visão desses indivíduos ela começa a ter uma percepção maior, e esses indivíduos conseguem perceber a figura do calor, então eles começam a voar e eles seguiam por essa visão térmica em direção ao indivíduo para poder sugar o sangue dele. Tá? Como é que é? Do período da noite, né? Do crepúsculo, né? No caso do dia amanhecer. Tá? Ou seja, no fim do dia e à noite, ou seja, no amanhecer do dia. Tá? Querendo ou não, ainda está escuro e está frio. Contamina-se ao picar portadores da doença, tornando-se o principal vetor da transmissão de pessoa para pessoa. Tá? O risco maior de aquisição de malária é no interior de habitações, né? Ou seja, onde ocorre o acúmulo desses mosquitos. Tá? E querendo ou não, ocorre também a questão do esgoto a céu aberto. Tá? Embora a transmissão também possa ocorrer no ar livre. Tá? Esse indivíduo pode vir a respirar, por exemplo, esse protozoário está no chão, está na vida livre, no lugar úmido. Então, quando bate uma brisa, que essa brisa bate nessa poeira, que levanta essa poeira, então na inspiração você pode respirar isso daí. Beleza? Próximo. E aqui, ó, nós temos o mosquito da malária, só sobrevive em áreas que apresentam médias de temperatura de 15 graus, né? Ou seja, nessa oscilação aí. E só atinge o número suficiente de indivíduos para a transmissão da doença em regiões onde as temperaturas médias sejam cerca de 20 a 30. Então, ou seja, ele sobrevive em 15, mas ele tem a sua atividade, né,
favorecida em regiões com esse nível de temperatura. Beleza? Só os mosquitos fêmeas, como eu já falei, ficam os animais, tá, gente? Aqui ele colocou ser humano, mas eu vou colocar animais, tá? Porque, querendo ou não, nós temos cachorro, gato, vaca, cavalo, são indivíduos que apresentam a figura do sangue e esse sangue serve como alimento, tá? Os machos, como eu já disse, os machos vivem nas matas, né? E eles se alimentam da seiva dessas plantas aí, beleza? Aí vamos lá, as larvas se desenvolvem em águas paradas, de prevalência máxima ocorre durante as estações com chuva abundante. Ou seja, chuva abundante, essa água vai correr na superfície. Nessa superfície, essa água vai trazer todo tipo de sujeira, todo tipo de bactéria, tudo aquilo que não presta e vai se acumular num canto. Se ela se acumula num canto, ali é aquele canto, aquele questão da água parada contaminada, né, do mosquito Aedes aegypti. Então serve a mesma coisa para a anópolis, ou seja, aquela água parada, rica em matéria orgânica, rica em poluição, então aquela água é um fator bom para ela colocar aquele ovo e aquele ovo se desenvolver. Beleza, gente? Então, olha só, a gente para por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só revisar o vídeo. E se você se interessou por algum tópico, por algum tema desses dos protozoários, você pode pesquisar aí isoladamente. Beleza? Então, um abraço, até a próxima.